Bom dia, agora sim, gente. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Deixa eu comentar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho, bom dia. Vou falar um pouquinho de jejum e câncer. Sempre surgem algumas dúvidas. Bom dia, Emanuele, bom dia. Sempre surgem algumas dúvidas, né? Muita gente, até nas consultas, tem nos procurado. Muita gente aqui no Instagram vem me procurar sobre várias doenças. Nossas consultas têm aumentado, ainda bem, sobre pessoas que realmente têm o interesse de cuidar da saúde. Isso é muito incrível. Não que eu não goste da estética do emagrecimento, eu acho que é fantástico, mas eu acredito que a melhor motivação que você precisa ter é a saúde. Por quê? Quando você faz uma dieta somente para emagrecer, isso é até psicologicamente falando. A comida, como é algo a curto prazo, você sempre vai, se o seu objetivo é sempre estética, você sempre vai arrumar maneiras de sabotar isso, porque comer é um prazer instantâneo. A estética é um objetivo, uma evolução a longo prazo. Então, assim, quando a gente pensa, eu vou comer esse bolo, ou eu vou pensar no meu vestido que eu quero usar somente por estética daqui 2 meses. Então, a gente acaba cedendo sempre ao imediatismo. Não é porque é errado, não é porque a maioria das pessoas, nós somos assim, a gente tem muita facilidade em calcular o curto prazo, o prazer imediato, a gente é muito imediatista e a gente tem muita dificuldade de pensar no longo prazo. Por isso que muitas pessoas não se preocupam muito com a doença, né? Muitas pessoas acabam levando a vida, tendo uma qualidade, uma redução de qualidade no dia a dia e nem percebe. Quando vê, ela vai fazer os exames, ela tá com muitos problemas e os sintomas já vêm se instaurando há muito tempo, né? Que a gente tem essa dificuldade. E é muito difícil a pessoa pensar no longo prazo, mas acabo que esse é o meu objetivo aqui no trabalho que eu faço com vocês, porque esse longo prazo, se eu não invisto hoje na minha saúde, eu vou pagar a conta lá na frente. As pessoas falam, mas comer certo, comer comida de verdade é caro. Mas, ok, às vezes sai mais oneroso, sim. Mas eu penso assim, o dinheiro que eu economizo hoje comendo porcaria, fast food, com toda certeza vocês podem escrever isso, que lá no futuro eu vou pagar com a minha saúde, ou nem num futuro tão longe assim. Então, se você pensa que você está economizando comendo besteira, fazendo conta aqui, você tem que pensar no amanhã, o que esse alimento, os seus hábitos hoje vão te trazer no futuro. Porque, gente, essa inflamação, essa alimentação desenfreada, não é terrorismo, eu falo assim para vocês com todo carinho, com todo amor. É matemática, 2 mais 2 são 4. O que você faz hoje, você vai colher amanhã no seu corpo, tá? Isso não tem coisa mais clara do que isso. Cada dia eu aprendo mais. O alimento, o exagero, a falta de exercício, o sono ruim, todos os maus hábitos que você tem hoje, você vai ter que lidar com essas consequências ao longo da sua vida, tá? Hoje a gente vê que pessoas já bem mais novas, com 30, 40 anos, já estão tendo muitas doenças que eram para acontecer lá na fase de 60, 70, 80. Então, isso é fato. Por quê? Porque essa geração já começou comendo muito industrializado, né? Eu tenho 40 anos, eu acho que mais ou menos quem tem aí na faixa dos 30, dos 20 e cada vez mais cedo, essas pessoas já tiveram muito tempo o acesso desenfreado. E não é só comer fast food. Na minha época, por exemplo, eu não comia tanto fast food, mas eu fui apresentada a bolo, a doces e já tive problemas de alergia. Então, assim, hoje eu com certeza pago um preço por uma alimentação que eu tive lá na minha adolescência e na minha infância, que nem foi tanto tempo assim. Mas tem a questão também que hoje, cada vez mais, as pessoas consomem mais, né? Porque na minha época, assim, se comia um lanchinho, algo esporádico. Hoje, as crianças começam comendo bolacha pela manhã, elas levam lanche na escola de Oreo, aqueles M&M's,
elas consomem industrializado e açúcar da hora que acordam à hora que vão dormir. Isso é algo atípico, isso nunca aconteceu. Obviamente, por toda essa mudança na nossa vida, na nossa alimentação como um todo, vocês podem ver o câncer, por exemplo. Nos últimos 20 anos, ele tem se multiplicado, cada vez mais pessoas, mais jovens, até crianças, né? Porque a gente, quando pensa numa evolução humana, né, é uma coisa que vai de geração em geração. Então, se eu não me cuido bem, se eu já tenho probabilidade de ter doenças, eu vou ter o meu filho, com toda certeza o meu filho vai ter essa carga genética, e isso vai aumentando. E quanto mais gerações houver, mais problemas nesse DNA, porque assim, né, esse DNA ele vai se deteriorando. Isso é matemática, não precisa ser muito cientista para entender isso. Então, não é à toa que essa última geração, né, que nunca houve tanta exposição a tanto junk food, nunca houve tanto consumo de açúcar, de industrializados. Não é só o açúcar, mas todos os químicos que vêm embutidos nesses alimentos. Você compra um alimento congelado, você não sabe o que tem nele, né? Você vai lá, são centenas de ingredientes e aquilo vai para o seu corpo. Aí são químicos, são conservantes, você nem sabe o que tem ali, você tá comendo e aquilo vai pro teu corpo. Aí você pensa assim, se você toma um medicamento e aquele medicamento entra pela sua via oral e vai pro seu trato digestivo, o que acontece? Você vai absorver e aquele medicamento vai fazer aquele efeito. Por que as pessoas acham, e alguns profissionais acham, que o alimento não vai fazer nenhum efeito psicológico, não vai alterar o seu fisiológico? Alimento não, produto alimentício, né? A comida é uma coisa e esses produtos cheios de química são outros. Por que vocês acham que essas crianças que consomem açúcar em grande quantidade, por que você já vê várias alterações de hiperatividade, várias questões até na parte psicológica, né, no comportamento devido à alimentação delas? Por que vocês acham que o remédio faz um efeito e por que vocês acham que o alimento não faz, né, esse tipo de industrializado não faz nenhum efeito? Por que ele passa batido? Ele não passa batido. Então, por isso que eu tô aqui falando para vocês, às vezes não falo tão claramente. Antes de me formar até mesmo na nutrição, eu evitava falar um pouco mais sobre isso, a questão dos alimentos, porque eu já tinha problemas, já não podia, né? Ai, não sou nutricionista, não podia falar do jejum e piorou falar de alimento, né? Mas agora eu posso falar sim, né? Que eu realmente quero cada vez mais compartilhar isso com vocês. E sim, o que a gente coloca pra dentro faz toda a diferença. Eu sempre falo pra vocês, não é só o jejum. O jejum é uma parte, só que o que você come, que a gente não vive todo o tempo em jejum, o que você come vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. No seu humor, na sua disposição, na sua libido, em tudo. Então o jejum sim é uma grande ferramenta, ele vai te ajudar a desintoxicar, mas não adianta eu fazer jejum se a minha dieta é sempre cheia de coisas tóxicas, se é sempre cheia, eu desintoxico com jejum, aí eu me intoxico novamente nesse ciclo. Tem efeito? Vai ajudar? Com certeza. A mesma coisa, tem uma lixeira. Se você coloca lixo e você tira um tempo do dia para retirar aquele lixo e depois encher de novo, esse lixo não vai transbordar. Você vai conseguir manejar ali, não vai ser o ideal. Mas imagina se você tira aquele lixo e em vez de colocar lixo novamente, você coloca coisas boas, você não sobrecarrega. Com certeza você vai ter melhores resultados, tá? É incrível. Não que a gente nunca vai comer, não que, né, hoje é quase impossível, a gente sempre vai ter acesso a esse tipo de coisa, mas a frequência, a quantidade, a qualidade do que você come é muito importante nos seus resultados. Não só, como eu tô falando hoje, não só de emagrecimento, mas questão de saúde, porque aquela inflamação, aquele efeito daquele alimento no seu corpo vai para algum lugar. E tem gente, pessoal, que não engorda, que não tem a genética de predisposição genética de engordar, de acumular gordura em excesso. Mas aquela inflamação vai para algum lugar. Por isso que os magrinhos têm mais facilidade em ter gordura no fígado, que é uma gordura visceral interna. Eles têm outros tipos de inflamação. Você olha para a pessoa, ela, nossa, esse fulano come de tudo, é magro, nossa, que magro de ruim. Aí você lá vai ver os exames dele, resistência à insulina,
gordura no fígado, que aquela gordura fica estocada de uma forma oculta, né? Então, não é só o peso e a estética que é importante, mas também todo um contexto. Essa comida, né? Essa pessoa que come tudo, magrinha, essa inflamação vai para algum lugar. E às vezes é até mais complicado, porque essa inflamação ela pode desencadear outras coisas. A gordura, para algumas pessoas, acaba sendo um filtro, uma forma de depósito, que você vai depositar toxinas, que você fica até um pouco mais protegido, né? Então, a pessoa que tem essa facilidade de engordar, eu acho que ela tem uma vantagem metabólica, que essa inflamação, pelo menos, fica na gordura ali, ela não vai ser tão sistêmica. O magrinho que não tem essa proteção aí evolutiva da gordura, essa inflamação vai direto para os órgãos, vai direto para algum lugar, e é aí que mora o perigo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse exame, eu recebi agora uma mensagem falando que vocês me mandaram de um médico dizendo que não acredita muito no jejum e não acredita muito com o jejum no câncer. Esse exame, por exemplo, é um exame chamado PET scan. O que acontece? É um exame de imagem, só que antes desse exame, o que você toma? Eu vou ler aqui para vocês no site, ó. O exame é feito com administração oral. Você toma um líquido na veia de um traçador, que normalmente é glicose, tá? Captam essa. Açúcar. Você toma um líquido que tem glicose, que tem açúcar. Pegou a mensagem? Então, aí o que acontece? Através desse traçador, dele ser a glicose, né? O exame diz que não traz risco à saúde, porque depois esse líquido, ele é eliminado. Então, o que você toma ali é açúcar, não é nada tóxico. Então, depois de 1 hora, é feito o PET scan. Então, você toma esse líquido com açúcar, aí você vai para o PET scan. Aí, o que acontece? O PET scan, ele faz uma leitura do seu corpo, tipo um escaneamento, e aí ele vai capturar a radiação emitida através dessas imagens, formando imagens. Então, através desse líquido de glicose. Só que o que acontece? Olha o que fala o texto. O PET scan faz uma leitura do corpo. Na investigação de processos, porque esse PET scan serve para ver se você tem câncer, se você tem metástase, se você tem um tumor, mas se você já espalhou esse tumor, essas células cancerosas ali ao longo do seu corpo. Então, assim, na investigação desses processos de tumor, por exemplo, o consumo de glicose pelas células é muito grande, ou seja, as células cancerígenas, elas consomem açúcar, ok? Então, quer dizer que quando a pessoa vai fazer esse exame, tá vendo esses pontinhos pretos? É onde a pessoa tem marcadores de células cancerígenas ali. Então, ela tem um índice, às vezes são células muito pequenas, às vezes é um outro tumor. Ou seja, eles reagem à glicose. Eles reagem, então quer dizer que eles ficam mais em ascensão, eles ficam perceptíveis depois dessa ingesta oral aí desse líquido com glicose. Então, se você pensa assim, nossa, se no exame eu preciso tomar açúcar para minhas células do câncer acordar, então faz sentido, né? Não que a gente está dizendo que o açúcar cause o câncer, porque a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, tem vários fatores genéticos, tem fatores de disrupção da mitocôndria, você vai ter vários problemas de inflamação aumentada. Então, essa origem a gente não consegue explicar muito. Existem vários fatores e depende de cada pessoa, vão ter vários contribuintes. Mas, depois desse tumor instaurado, o que acontece? Ele reage à glicose. Ele reage ao carboidrato, ao açúcar. Então, se as células ficam acesas, né? O que vai acontecer? Então, a minha célula de tumor gosta de açúcar. Ela fica mais alerta quando recebe essa ingesta. Então, já é outra coisa que a gente tem que pensar. Eu vou mostrar para vocês um livro que vocês podem adquirir também, para vocês verem, Ravenous. Infelizmente, esse livro só tem em inglês. Eu li faz 1 ano e meio, quando foi lançado.
Olha, esse cara aqui, Sam Apple, é um jovem brilhante de Nova York que ele era um repórter, se não me engano, ele é repórter investigativo, então ele pegou o livro, ele pegou todos esses dados de câncer, ele explicou muito bem, esse livro é fantástico, ele é muito mais investigativo, assim, mais informativo, não tem muita informação de dieta, mas ele traça uma lógica, o porquê. Então, ele fala sobre o Otto Warburg, inclusive esse Otto Warburg, ele ganhou um prêmio lá no período pós-guerra, depois da Segunda Guerra, porque ele, no laboratório dele, ele descobriu que sempre quando ele colocava açúcar nas células in vitro ali com câncer, essas células se proliferaram. Essas células cresciam mais. Então, ele foi um dos primeiros caras lá na Segunda Guerra Mundial que começou a perceber que sim, que a dieta, o que você come, o açúcar, o carboidrato, ele aumenta essa fermentação dessas células, já que as células normais, as nossas células saudáveis, elas não fermentam tanto, elas não têm o mesmo processo evolutivo, processo de desenvolvimento. As células do câncer, elas são diferentes, elas são umas células que são mutadas, né? Então elas reagem de uma forma diferente. E aí ele explica de uma forma fantástica esse estudo lá do Otto Warburg, que foi lá na Segunda Guerra, só que pouca gente sabe, né? Isso não foi divulgado porque... Igual eu falo pra vocês, gente, o jejum dá dinheiro, o jejum dá, se a gente for ver, os tratamentos oncológicos, né? Quando você descobre que você tá com câncer, que você vai fazer um processo de quimioterapia, é um processo caríssimo, desde esses exames, PET scan, eu sei que é um tratamento oneroso, né? Quem tem plano de saúde consegue ali, às vezes vai pelo SUS, ou enfim, ou às vezes particular, mas é um tratamento muito caro, né? É um tratamento que gera muito lucro. Os remédios da quimioterapia são muito lucrativos, né? A indústria da farmacêutica, ela é muito forte nisso, ela sempre investe muito pesado. Aí a gente pensa assim, jejum dá dinheiro? Você falar que a dieta, enfim, que eu vim aqui falar que se você não comer, se você fizer jejum, se você economizar o que você come, vai te fazer bem. Isso dá dinheiro para a indústria? A indústria quer que você fique bem, a indústria quer que você fique saudável. Olha só, cada esquina tem uma farmácia, cada esquina, né, a gente vê, e a gente fala com as pessoas tomam 5, 6, 7 medicamentos todos os dias. Vocês acham que realmente todas essas instruções, essas orientações que você tem que tomar tantos remédios, que dieta não tem nada a ver, que você pode comer de tudo com moderação, que você pode comer o seu bolinho, o seu biscoito, o seu pão, que você... Nossa, é terrorismo nutricional se você não comer o seu doce de leite pré-treino. Vocês acham que realmente que essas informações vão te ajudar? Eu não sou contra a farmácia, não sou contra remédio, eu acho que pode ser muito bem-vindo, pode salvar a vida de muitos, com certeza, mas eu penso assim, se algumas coisas eu posso evitar com o meu estilo de vida, com os meus hábitos, né, o que eu posso fazer? Então, vai disso. E a gente pensa assim, se uma pessoa toma 5, 6, 7 remédios e ela não tem uma melhora de qualidade de vida, pra mim, esse tratamento não funciona, ele não é efetivo. Porque eu tô tomando 6, 7 remédios, a minha glicose continua alta, o meu problema cardíaco continua, o meu triglicerídeos ainda estão aumentados, a minha hemoglobina glicada está muito alta, o meu PCR, minha inflamação sistêmica está alta, eu continuo inflamado, eu continuo com uma qualidade de vida ruim. E os remédios não estão funcionando. Então, assim, a gente tem que pensar, eu acho, até falei isso para uma paciente semana passada, eu acho que a medicação, qualquer tipo, se ela for te ajudar a tirar lá daquele buraco negro, daquele lugar que você tá muito atolado, que você não consegue sair, que você tá com dificuldade, eu acho ótimo, é sempre bem-vindo tudo que vai te ajudar a levantar e sair desse buraco negro. Mas a gente tem que pensar no longo prazo lá que eu falei no começo da live. A gente tem que começar a pensar
no que eu faço hoje, qual vai ser o resultado disso amanhã, daqui 10 anos? Como que eu vou estar? Como que eu vou estar fazendo as minhas atividades diárias? Como que vai estar o meu cérebro? Como vai estar a minha capacidade de concentração, a minha memória? Como que eu vou poder estar apto a ficar com meu filho, a ensinar coisas para ele lá no futuro? Será que eu vou ter saúde mental ou a clareza mental? Será que eu vou ter essa habilidade? Então, isso que a gente tem que pensar. O amanhã ele chega, né? Isso não é terrorismo, a gente sempre tem que pensar. O que você faz hoje, você vai colher amanhã. Ai, mas e o que eu tô falando de novo? O câncer, gente, é uma doença muito multissistêmica. Ela acontece por várias coisas, vários disruptores aí envolvidos. Desde lá, né, uma pessoa que tá com baixa vitaminas, deficiência nutricional, aí o sistema imune dela já não funciona, então aquela célula que foi mutada, o sistema imune não mais consegue dar conta, então vai aumentando ali aquela proliferação, então o sistema imune já não vai mais fazendo o seu efeito. Então, assim, são vários fatores, não tô dizendo que o carboidrato ou tal coisa cause, mas depois dele instaurado, e pode ser sim um dos agravantes, né? A insulina aumentada sempre quando eu como, o meu fator de insulina, que é o meu hormônio principal de crescimento, ele aumenta. Então, se eu como da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, carboidratos e farinha, eu tô dizendo pro meu corpo 12, 14 horas por dia entrar na fase de crescer, de armazenar, de alta glicose o tempo todo. Então é como se eu estivesse fermentando ali, dando esse mecanismo, né, dando on naquele mecanismo o dia inteiro. O jejum, o que acontece? Durante alguma parte do seu dia, você silencia esse fator de crescimento, porque existe esse fator de crescimento mTOR, que ele é ativado com a insulina. Então toda vez que eu consumo carboidrato, né, esse mTOR ele é aumentado. E tem o fator AMPK, que ele é o oposto. Até o Walter Longo, um pesquisador, ele fala muito isso nas pesquisas dele sobre jejum e fasting mimic diet. Então, sempre que eu tô com o mTOR aumentado, eu tô dizendo pro meu corpo, cresça, prolifere, fermente. Então, eu fico aquilo ali, sabe? Como eu estou no modo fermento mesmo, aquele fermento que cresce. Quando eu tô em jejum, a minha insulina está baixa, o meu glucagon aumentou, eu estou no outro fator de consumo de menos, então eu tô no fator de não crescimento. Então a gente precisa equilibrar. Até nesse estudo que eu vou colocar aqui para vocês para finalizar essa live, que acabei falando demais. Eu achei muito interessante ontem, quando eu vi esse título, eu fiquei muito emocionada. É um artigo que saiu agora em junho de 2022 e diz: estratégias metabólicas na saúde, na saúde, no cuidado de saúde, uma nova era. Eu fiquei muito fantástico. Então, o que ele diz nesse artigo? Que é uma nova era de tratamento. E o que ele fala claramente? Um dos fatores que mais provocam doenças é a mitocôndria danificada, que começa lá nessa parte metabólica inicial. Sono ruim, estresse contínuo, álcool, falta de exercício físico, comida cheia de carboidrato, tudo isso vai danificando as nossas mitocôndrias, vai danificando o nosso sistema, nosso organismo. Então, tudo isso vai causando uma inflamação mais sistêmica. Então, como eu falei lá no início, uma pessoa que tem predisposição a ter câncer, essa inflamação sistêmica provavelmente vai provocar um câncer, porque essa é a predisposição genética dela. Tem pessoas que não têm predisposição a ter câncer, mas através da inflamação sistêmica ela vai desenvolver demência, por exemplo. A genética dela não é ter câncer, mas assim, a desenvolver aquela inflamação no cérebro, né? O Alzheimer cada vez mais se vê esse link da inflamação sistêmica relacionado à dieta com o Alzheimer, com essa disfunção aí cognitiva, que a pessoa vai perdendo massa cinzenta. Então, quer dizer que
nesse artigo ele fala que é uma nova era de tratamento, não só mexer na doença, mas trabalhar nesses fatores que predispõem à doença, né? Nessa questão da mitocôndria, ali na questão do fator de crescimento, da insulina, da parte hormonal, então tudo isso já como uma base futura. Então, acredito, gente, que várias coisas vão mudando agora daqui para frente, tomara, né? Esse artigo diz uma nova era, eu espero que cada vez mais profissionais se atentem. Vocês sabem muito que eu tô aqui. O que eu tô falando aqui, ó, tá aqui o artigo todo, tô lendo. Tudo que eu trago aqui pra vocês não é achismo, não tem nada que vem da minha cabeça, eu estudo pra caramba. E aí, até nesse artigo, ele fala do jejum. Deixa eu ler aqui pra vocês o que ele fala sobre o jejum e o câncer, tá? Eu até postei isso ontem. O que ele falou? Que o jejum é uma forma incrível de restaurar a mitocôndria, a função saudável da mitocôndria. O jejum pode inibir o crescimento do tumor, trazendo alguns tipos de respostas ao estresse. Então, ele diz aqui no artigo que o jejum ele ajuda a aumentar a tolerância, a resistência ao estresse das células boas, por um outro lado, deixando as células cancerígenas mais vulneráveis, porque eu mostrei para vocês aí nessa imagem do PET scan. As células de câncer, elas são muito sensíveis à glicose, a açúcar. Então, quer dizer, quando eu não como açúcar, quando eu faço jejum, essas células cancerígenas, elas ficam, digamos, mais vulneráveis, elas ficam mais enfraquecidas, porque elas estão lá precisando comer açúcar o tempo todo, elas ficam ávidas lá, né? Toda vez que você come aquele bolo, uau, não sei o que, estamos crescendo, estamos felizes. Quando você para, você diminui essa ingesta de açúcar, elas ficam mais vulneráveis. E é aí que o Walter Longo diz que quando, combinado com a quimioterapia, as tuas células boas ficam mais resistentes e as tuas células cancerosas, elas ficam mais vulneráveis. Aí quando vem a quimioterapia, que é um modo de eliminar, de matar essas células, elas são assertivas. Nossa, a célula do câncer, ela está mais enfraquecida. Então, é aí que vai ter esse resultado mais efetivo. Só que o que a gente vê nos tratamentos, né? A pessoa faz quimioterapia e do lado, o que acontece? Já tem a bolacha, ela para a quimioterapia, ela já vai comer bolacha Maria lá, porque a nutricionista do hospital está lá no cardápio, né? Ou bolacha, ou mingau, ou coisa cheia de açúcar. Daí eu penso, né? A pessoa vai lá tentar matar as células do câncer dela, sai da quimio, ela já vai lá para comer o mingauzinho e a bolachinha, né? É muito contraditório, mas enfim, para vocês verem. Aí, outra coisa que ele fala aqui no artigo, que através dessa restauração da mitocôndria, da função da mitocôndria, o jejum pode também melhorar alguns aspectos inflamatórios, né? Diminuir essa inflamação sistêmica. E aí ele fala no final que alguns estudos revelam que o jejum aumenta a qualidade de vida dessa pessoa que faz quimioterapia. Ele também diminui os efeitos colaterais aos efeitos da quimioterapia, o enjoo principalmente, né? A gente já tem pacientes que já nos relatam aí que quando elas conseguem fazer jejum previamente aí à quimioterapia, elas têm uma resposta, assim, não tem enjoo, se sentem melhor, se sentem mais ativas. E também outra coisa que ele fala que alguns estudos já envolveram jejuns prolongados, tá? Olha o que ele diz. São raros, mas já tem alguns estudos que fizeram de jejuns de pessoas desde... E dessa parte da quimioterapia ele fala de jejum até de 90 horas por jejum. Por exemplo, a pessoa vai fazer quimioterapia, ela fica 2 dias antes da quimioterapia, ela faz e depois ela vai comer 2 dias depois. Dá mais ou menos 90 horas, que é o que o artigo diz. Aí ele fala que também jejuns mais longos em pacientes com câncer são raros. Mas existem 2 estudos de casos de pacientes com câncer avançado, fizeram jejum entre 7 a 21 dias de duração. 7 a 21 dias de duração sem comer, tá? Jejum absoluto. E aí, os 2 demonstraram
a regressão do tumor total, aumento da sobrevivência desses pacientes, e além de tudo, sem nenhum... esses 2 pacientes, eles não fizeram o tratamento de quimioterapia, que foram esses 2 estudos de caso. Depois eu vou dar uma olhada, que tem aqui a referência. Então, esses 2 estudos de caso... Estudo de caso a gente também não tem muita base, porque, né, ele não tem tanta relevância científica, que são casos isolados, mas aqui diz que esses 2 estudos que foram documentados, eles fizeram um jejum de 7 a 21 dias, não tiveram problema, não tiveram o tumor regredido, né, a diminuição do crescimento, como eu falo lá no começo, né, o açúcar cresce, o jejum ajuda a diminuir. Só que, claro, depende muito do paciente, depende de como está esse avanço. A gente sabe que, infelizmente, o câncer, ele tem essa questão da proliferação, né? Existem pessoas que já se encontram num quadro muito agudo, onde muitas células são envolvidas. Isso não acontece só com câncer, mas com qualquer inflamação, né? Quanto maior essa inflamação, mais dificuldade você vai ter no tratamento, e o câncer não é diferente. Então, claro que não é jejum cura, que jejum não tem nada, e não é isso que o artigo fala, e sim que é uma forma de diminuir, de interromper ou inibir o crescimento, o aumento. Tudo que você quer quando você tá doente, né, é a primeira coisa que você pensa, que é aquela primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos parar esse crescimento. Vamos parar fazer com que isso pare de crescer, pare de aumentar. Esse é o nosso objetivo primário. Depois a gente vai ver, teve algum dano, teve alguma outra questão. Isso acontece também com uma doença autoimune. Por exemplo, a pessoa tem artrite, ela tá com muita inflamação, ela quer que essa artrite pare a evolução, diminua essa evolução. Você não quer continuar com essa inflamação que vai se danificando e deteriorando mais, porque quanto maior essa inflamação, fica mais complexo o tratamento. Então, isso a gente tem que pensar. Se tá no início, como qualquer outra doença, ou uma prevenção, porque é o nosso objetivo aqui falar de prevenção, com certeza mais fácil, né? O prevenir, já falava, né? É melhor do que remediar. Então, quanto menos inflamação, quanto menor esse fator de crescimento, mais saúde, mais perspectiva você vai ter, né? E se tá no início, é uma coisa realmente que faz toda a diferença. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês esse texto. Eu vou deixar a referência do artigo novamente aqui nesse vídeo. O artigo é muito grande, ele fala também da restrição de carboidratos, dessa questão do mTOR, assim, realmente a gente tem muito conteúdo para falar desse assunto. Eu entendo que vocês, né, a vida é corrida, tem pessoas também que têm mais dificuldade de compreender esses termos mais técnicos. Eu tento fazer de uma forma cada vez mais facilitada para vocês, porque eu sei o objetivo e sei a importância disso que eu tô fazendo aqui com vocês, que é o fator educacional, educativo. A gente, quando vai numa consulta médica, numa consulta com um profissional, às vezes o tempo não é necessário para tantas informações, né? A gente nunca tem tempo suficiente para explanar, para falar todos esses detalhes, né? Algumas pessoas tentam, mas assim, sim, o que a gente come faz eu vou deixar essa dica aí no final para vocês. O que a gente come faz toda a diferença na sua vida, como eu falei lá no início. Assim como um medicamento faz efeito, o que você come, e se é cheio de industrializados, se é cheio de químicos, com certeza vai fazer essa diferença. Essas toxinas, elas vão ficar alojadas no seu corpo. Essas toxinas vão para algum lugar, essa inflamação vai para algum lugar. Então, não pense assim, eu fiz jejum e tá tudo certo. Não, né? O jejum, como eu disse, ajuda a eliminar, ajuda a diminuir, mas é preciso sim pensar mais nessa parte nutricional. E outra, gente, outra dica que eu vou deixar para vocês: se você tem um corpo, um sistema imune forte, se você tá bem nutrido, se você está ok com seus micronutrientes, com as vitaminas, você vai dar ao seu corpo uma chance muito melhor de combate, uma chance muito melhor de ataque a essas inflamações, de ataque até vírus, infecções, né? O nosso corpo é uma máquina fantástica. Nosso corpo é uma máquina de proteção imunológica, assim, gente, que não existe nenhum medicamento, não existe nada tão eficiente como o seu próprio corpo
ao combater algo, ao tentar combater algo. O jejum também é uma ferramenta que ele possibilita que o teu corpo haja. Porque quando você come o tempo todo, outra coisa que você faz, você inibe o seu sistema imune. Porque o teu sistema imune tá sempre lá trabalhando para digerir aquele monte de comida industrializada, que ele nem reconhece o que tem ali dentro, ele fica lá, meu Deus, que caos, né? Essa pessoa só come porcaria. E aí, quando você dá um tempo para isso, você deixa de sobrecarregar o teu corpo, ele fica disposto, ele fica aberto, ele fica, oh, agora estou bem, agora eu vou ver o que está acontecendo aqui, vou limpar essa bagunça. Agora vamos atrás, vamos limpar e deixar tudo em ordem. Ok, então ele começa a perceber, ele tem a habilidade e o tempo necessário para limpar, para... Ó, peraí, aquela célulazinha ali não tá legal, aquela ali tem uma coisa, tem uma mutação, algo de errado. Olha aquela infecção, olha aquela placa de gordura, olha aquela gordura no fígado. Tudo isso você consegue ter muito melhor percepção quando você tá em jejum, que o teu corpo funciona não só para digerir, mas ele funciona também, ele é uma máquina de autossobrevivência muito poderosa e que nada é mais eficiente do que o teu próprio corpo, tá? Então, o jejum, de todos os benefícios, esse é o maior. Ah, a pessoa já é magra, a pessoa não precisa fazer jejum, ok, mas todo mundo precisa, às vezes, reparar alguma coisa, todo mundo precisa, às vezes, equilibrar algum nível, não é só emagrecer, não é só porque a pessoa tá muito magrinha, ou porque a pessoa... Todo mundo precisa, né? No nosso mundo de hoje, todos nós estamos expostos a toxinas, a esses fatores inflamatórios o tempo todo. Então, não é a premissa básica. Todo mundo precisa melhorar em algo, falando de metabolicamente, né? Então, o jejum, sim, pode ser uma ferramenta importante e fundamental. Deixa eu ver, eu falei muito e não vi os comentários de vocês, tá? A sensação de estar em autofagia é maravilhosamente corpos equilibrados. Perfeito. Obrigada, doutora. Jejum é sim o futuro da saúde plena, é impossível negar isso. Sinto muito pelo Rodrigo. Gente, não sei o que aconteceu com esse ser, ele tá muito fora da casa. Água de coco mais jejum no caso do paciente oncológico em função do açúcar é viável? Não por causa do açúcar, né? Como a gente falou, a água de coco tem muito açúcar. Vou deixar a live salva. Quem fala inglês aí, pesquisa o Dr. Anthony Schaff. Eu vou pesquisar já, obrigada pela dica. Deixa eu ver aqui. Anthony. Adoro as dicas de vocês também, gente. Eu aprendo todo dia com as informações. Anthony Schaff. Já salvei aqui, vou pesquisar. Deixa eu ver aqui. As recomendações dos Nutris de hoje é uma vergonha. Bolachinha, pão integral, barrinha de cereal e por aí vai. Fico com vergonha pelos daqui da minha cidade. E de novo a gente vai falar assim, essa informação de barrinha de cereal, a gente aprende isso na faculdade, né? Eu me formei o ano passado e é essa a base, né? A questão é que poucos têm a coragem e essa predisposição de sair estudando, de sair... A gente não é orientado a pegar um livro, a pegar um artigo, a ir a fundo. A gente é orientado em pegar um diploma, você vai lá, o que o nutricionista faz? Ele conta calorias, ele prescreve uma dieta, se você gasta 1.500 calorias... você vai ter uma dieta de 1.200 e você vai perder tantos quilos, assim, é mais ou menos essa matemática. Quando a gente começa a perceber que o emagrecimento e a saúde não é contar não vem da contagem de calorias, que sim, calorias importam, mas o tipo de calorias digamos, o elemento-chave, né? Digamos, 1.000 calorias de proteínas e gorduras tem um efeito metabólico completamente diferente de 1.000 calorias de doce de leite no pré-treino ou do whey protein. Então faz toda a diferença, né? Só que, infelizmente, poucos profissionais fazem essa análise, né? Que a gente meio que, na faculdade de nutrição, é orientado a contar calorias somente, é isso. Você é um tanque que vai lá, você conta 2 mais 2 e aquilo, e não vai a fundo nesses efeitos. Mas a pessoa que sai da faculdade já tem essa visão mais sistêmica, ela vai pensar, nossa, ok...
falam disso, falam que a gordura mata, que o ovo faz mal, mas a bolacha é ok, o pão tá tudo certo, o pão integral com 1000 grãos, e não consegue linkar o efeito. Mas quando a primeira coisa que eu falo, gente, é até nessa parte também em relação ao câncer, se você tem dúvida do que eu tô falando, compra aquele aparelhinho lá do Freestyle que mede a glicose. Toda vez que você come, você vai lá e mede, pica o dedo. Tem um que pica o dedo e tem aquele que eu já mostrei pra vocês, que é o Libre, que é um pouco mais caro. Mas assim, esse da picadinha é bem baratinho, você compra lá as tirinhas. Você faz um teste. Você come 4 ovos, vai lá e testa 30 minutos depois, como que vai estar a tua glicose. Aí depois você vai lá e come 3 fatias de pão integral, com margarina ou coisa light. Vai lá e testa meia hora depois. Veja a resposta glicêmica desses 2 alimentos. Nossa, mas eu comi o ovo, eu fiquei saciado e a minha glicose nem se alterou, ficou normal, ficou lá entre 90, que é como se eu tivesse em jejum, ou 100 no máximo. Nossa, eu comi as três fatias de pão integral lá, foi pra 100 e lá vai cacetada. Ai, se eu sou pré-diabético, já vai lá para 150. Então, você vai ver através desse medidor que a tua glicose dispara. Então, quando a gente pensa que o excesso de glicose constante na sua corrente sanguínea é a origem de todos os problemas, praticamente, da nossa saúde, que originam desde o câncer a tudo, a qualquer inflamação sistêmica, você já vai pensar, nossa, se eu fico com a glicose o tempo todo aumentado, com a insulina todo o tempo elevado, aí é o problema. Então, você pode, qualquer leigo, pode ir lá e medir o dedinho que vai ver o que eu tô falando. Come ovo. Come salada, come carne, come proteínas, gorduras, com uma carne mais... ou um abacate, por exemplo, que é muita gordura. Você não vai ter alteração de glicose, você vai estar alimentado. E primeira coisa básica, depois de comer ovos ou abacate, você vai demorar no mínimo 4, 5, 6 horas para sentir fome de novo. Você não vai sentir fome. Agora você come 3 bolachinhas ou 3 fatias de pão integral... Daqui 2 horas e meia, você vai estar morrendo de fome, porque a tua glicose disparou, depois ela desceu drasticamente, então deu um pico. E é por isso que, comendo dessa forma, sempre industrializado, que dá pico de glicose, você vai estar sempre com fome e sempre nesse boom. Ai, faço jejum, mas fico com dor de cabeça, quase desmaiei, não sei o quê. É por causa da sua dieta, o que você come faz toda essa diferença. Então, é uma premissa básica. Tem dúvida, até se a sua Nutri fica insistindo pra você, essa coisa do carboidrato, vai lá e mede, tira foto pra ela e mostra, olha, eu comi o ovo e deu tanto a minha glicemia, agora eu comi pão integral como você me receitou e tá aqui, ó, essa resposta, tá aumentando. E com o tempo, esse fator da via da glicose, ele vai ficando com problema, que tá sempre comendo, daqui a pouco esse termostato de funcionamento, de equilíbrio já não funciona mais, onde a pessoa fica pré-resistente, resistente à insulina, pré-diabética, diabética e por aí vai, só vai aumentando, né? Então, tem um pouco de matemática, sim, e o que você come faz toda a diferença, gente. Falei demais. A Ivana tá dizendo, mudei a vida em janeiro, fazendo uma alimentação mais natural. Tô me sentindo mais viva, mais energizada, mesmo tendo filho de 2 anos. Isso tá valendo tudo. Outra coisa. Hoje ganho... A Marcela falou que hoje ela ganha 5, 6 vezes o salário de funcionária pública. Eu não consegui ver o comentário dela antes. Aqui, ó, a Marcela diz que nunca pensei em trabalhar tanto na vida como nutricionista, levando os benefícios do jejum. Eu era concursada e pedi exoneração para me dedicar. Realmente, os bons acabam se destacando, fica com o consultório cheio. A gente tá com a nossa lista apertada, nossa semana que tá difícil para conseguir encaixar, porque é muita gente precisando, né? E como eu disse para vocês, cada dia mais pessoas com necessidades além do emagrecimento, como eu falei lá no início da live. Então, e tem poucas pessoas que têm esse conhecimento de falar que a nutrição é fundamental, que o equilíbrio nutricional, nutrientes, você precisa estar bem nutrido, teu sistema imune tem que estar bom, você tem que, né? Tem
muitas coisas que podem envolver ter uma boa saúde, não só no emagrecimento. Então, poucas pessoas sabem disso, né? Infelizmente, mas com certeza a gente tenta fazer o máximo aí para ajudar todo mundo e tentar levar informação. Através do Instagram a gente consegue alcançar muita gente, né, de uma vez só, então o tempo fica cada vez mais fácil, esse fator educacional, a live fica salva, você consegue salvar, você consegue compartilhar com outras pessoas e, enfim, a gente consegue espalhar mais essa mensagem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Acordei inspirada hoje para falar desse assunto desde ontem, quando eu li esse artigo. Espero que realmente seja uma nova era de novas informações, de novas formações, de pessoas com a mente aberta, de profissionais também cada vez mais antenados nessa visão sistêmica. E vocês também como pessoas, né? Que a pessoa mais indicada a cuidar da sua saúde, a ter o cuidado maior, é você mesma, né? Ninguém conhece tão bem os teus hábitos, as tuas reações, que está aí todo dia com você mesmo. Ninguém melhor do que você pode ter uma visão mais aprimorada. Então, não espere e não confie 100% no outro, né? Faça a sua parte, corra atrás, procure bons profissionais, leia, se informe, faça isso por você, que ninguém melhor do que você pode te trazer uma melhor qualidade de vida através de boas informações. Então, isso você tem que buscar. Sim, isso é responsabilidade individual de cada um. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até mais. Tchau, tchau.